Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês, amém? Amém. Feche os seus olhos. Pai amado, nós acabamos de confessar a Tua palavra. Deus, nós estamos na sexta-feira e muitos de nós já passamos por muita coisa até aqui. Senhor Jesus, acalma o nosso coração, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Por isso nós entregamos o nosso saber, nossa força e pedimos ao Senhor que tome a direção deste culto, tome a direção desse último dia. Espírito Santo de Deus, toma e arrebata o nosso coração. Que a nossa mente, meu Deus, que as nossas emoções, elas sejam todas controladas pelo Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, nós sabemos, ó Pai, do privilégio que nós temos de estar neste momento dentro da casa do Senhor. Meu Deus, o meu Pai, é um privilégio. Então acalma o nosso coração. Em nome de Jesus, que as demandas que o Senhor entregou ao Espírito Santo hoje, para serem derramadas sobre a nossa vida, não sejam impedidas por nós, mas que a gente receba tudo aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Ela está em Gênesis. Deixa eu abrir o caderno. Gênesis, no capítulo 6, no versículo 8. É só uma pequena parte. Gênesis capítulo 6, no versículo 8, que diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E nesse Noé aqui, você pode colocar o seu nome. É tipo assim: a Isabela, porém, o Senhor mostrou benevolência. Porque o Senhor tem feito isso todos os dias da nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então você pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Nós estamos nessa jornada de jejum pela nossa família. E nós vemos que a casa ficou cheia nesses 21 dias. Porque você entende que o bem mais precioso que você tem, o seu próximo, a sua porção, a sua herança, está dentro da sua casa. E quando fala de família, o nosso coração mexe, ou deveria estremecer, ou as nossas orações deveriam ser mais fervorosas, porque nós entendemos que o Pai nos deu uma porção, nos abençoou e tem sido a nós benevolente. Para a gente hoje o tema é destruindo as fortalezas no lar, e Deus me deu essa palavra ontem, assim que terminou a pregação da Stephanie. Ele falou, só vai. E eu falo para você, eu passei a noite inteira com a palavra falando, eu acordava pregando, eu dormia pregando, eu acordava pregando. Eu falei, Deus, eu quero dormir. Dá para amanhã, quando eu sentar, colocar tudo, o Senhor me deixar? Mas não funcionou. E a palavra está gerando no meu coração o relato da vida de Noé. Noé é um homem, né? Esse relato que Deus nos leva a refletir um pouquinho sobre a nossa família. E a palavra de Deus começa relatando assim: esta é a história da família de Noé. Porque ninguém nasceu do acaso. Por mais que o seu pai ou a sua mãe não te criou, alguém te criou e você pertence a um lugar. Você pertence a um lugar. E esse lugar você chama
do lugar onde Deus te plantou, de família. Então, é a história não de Noé, mas é a história da família de Noé. Não é a sua história, é a história da família da Raquel. É a família da história da Yasmin. É a história de cada um de nós. E Deus relata em Gênesis 9 essa história da família de Noé. Numa geração que era injusta e corrupta. Querido, Deus está falando conosco sobre a vida de Noé em um tempo que a geração era corrupta, uma geração egoísta. E nós não estamos vivendo aquém disso. Deus está falando que no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração sem amor, Deus encontrou Noé, um homem justo. Olha que Deus fala. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus. O primeiro ponto, para que a gente desfaça as fortalezas no nosso lar, a gente precisa andar com Deus. A gente precisa, não é sobre o que está acontecendo ao seu derredor, não é sobre aquilo que está acontecendo no mundo, é sobre o ambiente do seu coração para com Deus. No meio de uma geração corrupta que andava sem Deus, Deus achou um homem temente ao Senhor. E Deus está procurando nesses dias homens e mulheres que queiram marchar e que não desistiram das suas casas, não desistiram da sua parentela e nem dos seus filhos, que não desistiram dos seus casamentos. Esses 21 dias, querido, todas as palavras que foram dadas aqui foram direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, de como uma casa, de como uma família encontra felicidade no temor e na obediência a Deus. Porque o mundo procura uma felicidade. O mundo está procurando uma felicidade. E nós só temos essa felicidade no temor e no amor a Deus. Abraão, em um mundo que ele vivia, um mundo corrupto, Deus encontrou um homem justo. Deus encontrou um homem temente a Ele. E, querido, nós não estamos diferentes do estado da época de Noé. Hoje, o mundo não está a favor da família. Hoje, o mundo, ele está contra tudo aquilo que é projeto do Senhor, e família não foi eu que inventei, não são pastores que inventou, é um projeto de Deus. Então o mundo está contra. Hoje, se você pode tirar do seu ventre uma vida, e escolher tê-lo ou não tê-lo, como você decide comer um prato de comida ou não, não tem valor nenhum a vida, não tem valor. Hoje se tira a vida de uma pessoa por nada. Mas a vida é importante para Deus. Hoje, para ter uma criança, não é mais uma alegria. Antigamente, nascia uma criança, eles colocavam no quadro da igreja. Nasceu uma criança. E todo mundo ficava sabendo. Quando ia casar alguém, antigamente, eles colocavam no quadro da igreja, vai casar fulano de tal, e era uma festa. Às vezes, convidava a igreja toda e no final servia arroz temperado e era uma festa. Era uma festa porque casou, era uma festa porque nasceu. Hoje o povo te olha e fala, nossa, você é doida. É doida porque o mundo sempre foi corrupto. O mundo sempre foi idólatra. O mundo sempre foi corrompido. E a gente que é filho e não é bebê, como o pastor André pregou lindamente e poderosamente na quarta-feira, se você puder rever, você vai rir de novo. Mas com certeza, se você não entendeu que você não vai ser poupado, mas vai ser levado a te entregar para que outras pessoas nasçam,
outras pessoas sejam salvas, você não entendeu nada. Porque nós somos parecidos em um mini Cristo, aquele que serviu, aquele que se humilhou e aquele que se entregou. Querido, nós estamos numa geração que não tem mais gosto pelo casamento. De uma geração que vem atrás de nós, que não quer casar, que não quer ter filhos. De uma geração presente, que já casa, pensando, se eu separar, eu nem vou colocar seu nome, porque já está tudo resolvido. E deixa eu te falar uma coisa, Deus cansou, a palavra do Senhor fala que Ele destruiu aquela geração no dilúvio, por causa dos seus pensamentos. Um pensamento já traz uma maldição, já carrega um peso para a vida. Vê lá, uma mulher gestante falando, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Acabou minha liberdade. E o Senhor fala, é herança. O Senhor fala, é galardão que eu te dou. Uma geração que foi diluída nas águas por causa dos pensamentos também. Porque o pensamento gera emoção e a emoção gera uma atitude. Ela gera uma atitude, se você não repreender as fortalezas que são acrescidas, que vai crescendo na sua mente, daqui a pouco você e a geração que você colocou no mundo, ela é amaldiçoada. Então nós precisamos parar as fortalezas na nossa mente. Antigamente, o pastor falava assim, vou contar até 3, olha para o lado, cuidado com as cadeiras, vigia. E quando ele contava 1, gente, saía demônio pingando, já vi demônio subindo parede, subindo pilastra. Depois inventaram a tal de salinha do demônio. Aí o demônio não tinha mais microfone, levava para a salinha. Aí ficava aquela salinha cheia de demônio. O demônio perdeu o palco. E agora você pode contar até 20 que ele não manifesta. Porque ele aprendeu, eu não vou ter mais palco, mas eu vou trabalhar na mente. Eu vou trabalhar na mente. Eu vou criar fortalezas na mente. Principalmente contra a nossa casa. Salmo 127 diz, eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Eclesiastes 4 diz, melhor é serem 2 do que ser 1. Porque quando é 1, quem te pega? Quando é 2, o outro te ajuda a levantar. A palavra do Senhor diz no Salmo 68, Deus faz o solitário viver em família. E Ele está falando que faz o solitário viver em família de sangue e também numa família que Deus te plantou, que é a SEAP. Porque nessa família, tanto de sangue quanto de espiritual, você encontra amparo e você dá amparo. Você encontra amor e você dá amor. Aqui e na sua casa deve funcionar um ajudando o outro. Isso é família. Isso é viver em família. Deus chama Noé. Imagina. Deus chama Noé e fala, vou contar os meus planos. Estou muito triste com a humanidade. E eu quero destruí-la. Mas como você anda comigo, eu vou salvar você e a sua casa. O Senhor está falando com você nesses dias? O Senhor está falando com você, olha, deixa eu te contar os meus planos. Porque para os amigos o Senhor conta aquilo que Ele está fazendo. Ele conta. E a terra que não chovia, o lugar que nunca choveu. Imagina, Deus falando para você, olha, constrói uma arca. Deixa eu te falar, na sua casa, se você chegasse hoje, qual é o nível de autoridade que você tem? Qual é a confiança que você passa para a sua família? Se você chegasse como Noé e falava, olha, vai chover e Deus quer salvar eu e vocês.
as pessoas confiariam em vocês? Queridos, e eu nem estou falando, talvez, sobre a arca, não. Mas será que você tem exercido a sua autoridade dentro da sua casa? Será que o que você fala, as pessoas falam, não, ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E a gente pode colocar a nossa mão no fogo, porque ele cumpre. Quando a palavra do Senhor fala, não irriteis os seus filhos, como alguns aqui pregaram aqui em cima. Não é você ficar beliscando o seu filho ou fazendo brincadeirinhas que ele não gosta. É quando você fala para ele, não toca e você toca. Fala para ele, não mente e você mente. Fala para ele, tem que ler a Bíblia e ele nem te vê lendo. Você irrita. Porque o meu pai ou a minha mãe é uma bênção na igreja. Mas quando chega em casa, você irrita, não só os seus filhos, mas você irrita a sua parentela. Porque você pode abrir a sua boca para falar qualquer coisa que ninguém vai acreditar. Nós precisamos andar com Deus. Eu imagino Noé falando com a sua família, porque a palavra não relata que um foi para um lado ou foi para o outro. Eles ajudaram na construção. Será que você tem essa parceria em casa ou por causa das fortalezas que você mesmo construiu dentro de você, as pessoas não querem nem chegar perto? As pessoas não querem nem diálogo. Não é difícil demais conversar com você? Não é difícil demais colocar umas ideias aqui e cada um fica para o seu lado? Como anda a minha autoridade? Como anda a minha intimidade? Como anda a minha confiança de mim para com a minha família? Não, meu pai é homem de Deus. A minha mulher é uma mulher de Deus. Será que nós estamos nesse nível? Porque humanamente, gente, nós somos falhos, sim. Noé não era perfeito, ninguém é perfeito. Não existe família perfeita, não existe uma família doriana, mas existe em Deus uma santidade e um modo de viver que traz bênçãos, que quebram paradigmas e esquemas malignos. E Noé prontamente ouviu a Deus. Você, nesses dias, tem ouvido o que Deus está falando? Diferente de Jonas. Deus deu uma missão para Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega o arrependimento lá. Jonas fez, fugiu. Nesses dias você está como Noé, que prontamente está ouvindo o que Deus está falando para você, ou você ainda vai continuar fugindo, deixando que as fortalezas cresçam na sua casa? Não está acontecendo nada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, como foi pregado aqui, cada um pega o seu prato de comida e vai para algum quarto. Não tem nada a ver se a minha criança fica 24 horas na internet. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você está fugindo da missão que Deus te deu. E você vai esperar até o ano que vem, outros 21 dias, para que você comece de novo. Para que você escute de novo, ou nós vamos prontamente como Noé, ouvir o que Deus está falando. Ouvir o que Deus está falando nesses dias. O Espírito Santo de Deus está falando nesse altar há 19 dias. Há um clamor do reino dos céus: desperta tu que dormes. Os seus filhos estão crescendo, a sua família, o seu tempo está acabando. É hora de juntar a casa, é hora de trazer a presença do Senhor, é hora de orar, é hora de buscar. Porque o tempo está curto, e você diz que é o bem mais precioso que você tem. Porque você diz que é o bem mais precioso que você tem. Você vai continuar fugindo ou você vai obedecer? Porque o jejum acaba hoje.
Mas o que você vai fazer amanhã, segunda-feira? O que você vai fazer? Qual é a mudança que você já começou ou está começando dentro da sua casa? Ou só foi mais 21 dias de palavras? Nós precisamos, queridos, lembrar. A palavra diz lá em Lucas 17, lembrai-vos da mulher de Ló. Querido, ela estava tão apegada ao mundo, ela estava tão apegada às coisas terrenas, que Deus estava enviando livramento para não ser destruída, ela e a casa dela em Sodoma. Que Deus falou, foge, mas não olha para trás. Mas por causa do apego ao mundo e às coisas terrenas, ela olhou para trás e morreu e virou uma estátua de sal. Sabe, querido, tem muita, Deus falou claramente a noite inteira, livramento, livramento. E essa palavra, e essa estátua de sal não saía da minha cabeça. E Deus falava, estes dias eu estou quebrando paradigmas e querendo quebrar fortalezas, dando a esta casa e a nossa casa livramento. Eu estou enviando livramento, eu estou te dando livramento. Presta atenção no que você está fazendo. Deus está nos dando nesses dias livramento através da palavra dEle. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo a esta casa de oração. Você vai continuar olhando para trás? Você vai continuar, é muito bom. E a gente fala, viaja mesmo. E todas as vezes que a gente que trabalha aqui fala, pastora, nós vamos passear em... Vai mesmo, que delícia. E ela fala mesmo. Nunca parou nada. Faz mesmo com a sua família. E nós temos exemplos de família através da vida deles. Vai mesmo, fala 30 línguas que você quiser. Tenha quantos diplomas você quiser. Seja empresário de o que for. Mas se você, querido, não começar a derramar dentro da sua casa, você pode fazer o que você quiser nesse mundo, que não vai valer a pena. Deus está falando para mim, a começar de mim, até o último. Ele está falando, se você não começou derramado sobre dentro da sua casa, volta para a sua casa e derrame lá primeiro. E depois volta e toca no serviço. Porque o primeiro ministério de um casado é a sua família. Não adianta. Tem gente aqui que dá vontade de levar para casa. De tão lindo e fofo. A gente fala que fofo, que lindo, eu queria tanto viver com você. Leva para casa, fica um mês. Se você aguentar 15 dias sem devolver, porque a gente acha que sempre a família do outro é mais bonita que a nossa. Porque o filho do outro é sempre mais abençoado que o nosso. Porque o casamento do outro é quase um dorama e o meu é um terror. Vai viver com eles. Porque a gente aguenta o que é nosso. A gente aguenta os nossos filhos. A gente aguenta a nossa esposa, o nosso marido. Vai viver com a esposa do outro. Só muda o CPF, querido. Os problemas são os mesmos. Então, olha para dentro da sua casa. E destrói, querido, as fortalezas criadas pela falta de perdão. Eu sempre falei com o Ronaldo assim, quando eu morrer, não faça velório, não. Me enterra logo, já chega e me enterra. Eu não quero ninguém olhando para a minha cara. Tanto é que eu detesto o cemitério. Detesto. Eu já falei com ela, ofício fúnebre não me pede, porque eu não gosto. Eu aproveitei no enterro do meu avô, que minha avó falou assim, eu não vou lá ver ele não, porque eu não gosto de cemitério. Eu falei, opa, vou ficar com minha avó. Não, vou ficar aqui de companhia para ela, pode ter certeza. E fiquei. Mas eu tenho aprendido, o Espírito Santo tem falado comigo, olha, você fala isso, mas não é sobre você, porque você já partiu, é sobre quem ficou. Não é sobre o morto, é porque quem ficou, talvez não derrubou algumas fortalezas, e na hora vai pedir perdão, em vez de ter pedido perdão antes.
Nunca levou uma flor. No dia do cemitério, no dia da morte, leva uma penca. Nunca viu os parentes, nunca vê os parentes. Aproveita o dia do enterro para ver os parentes tudo. Gente, que terror. E nós confessamos todo domingo. É o bem mais precioso que nós temos. No dia, na hora que vai enterrar, quer quase se jogar no buraco. Por causa do arrependimento. Porque teve todo o tempo do mundo para ficar abraçado, para beijar. Mas não usou o tempo que Deus determinou e quer morrer junto. Faça o que você tenha que fazer agora. E eu tenho uma palavra que eu falo lá em casa direto. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu falo assim, se você tem que fazer, faça depressa. Faça depressa. Porque nós não temos nem um minuto seguinte. Nós temos aqui, agora, o minuto que está passando. Nem é um dia de cada vez que a gente vive mais. É o minuto em que nós estamos vivendo. Então aproveita os seus filhos. Aproveita a sua casa. Aproveita. Os mesmos que falam sobre aborto. Os mesmos que odeiam casamento, que odeiam famílias. Eu estava vendo uma matéria esses dias e a repórter falou assim, e você responda para você aí. Se você tivesse uma oportunidade de alguém que já morreu e tivesse alguns minutos com essa pessoa agora, quem que você chamaria? Quem? Essa foi a resposta. De todos eu chamaria a minha mãe de volta. Os mesmos que falaram que, tipo, aborto, família, casamento não presta. É os mesmos que chamam a mãe. Eu queria ter a mãe. Tinha um que a mãe dele morreu em 6 meses atrás. Ele tinha um potinho de feijão dentro do congelador. E ele falava todas as vezes que eu sentia saudade da minha mãe. Eu abro como um pouco, porque é a comida dela. Vai correr para sua mãe agora enquanto você tem. Querido, para com essa bipolaridade dentro de casa. Uma hora eu estou triste, uma hora eu estou alegre, eu estou zangado. E ninguém sabe mais o que você tem. Aí no final da vida todo mundo se reúne. Aí no dia da doença todo mundo está chorando, querendo abraçar, pedindo Deus misericórdia. Agora é a hora de você pedir misericórdia pela sua casa. Agora é a hora de você viver com seus filhos, viver um casamento. Viver uma vida de solteiro para Ele. Viver uma vida em santidade. O mundo, Noé construiu aquela arca. E Deus está falando e falou muito comigo. Da mesma forma que eu dei todas as ferramentas para que Noé construísse a arca. Nesses 19 dias, eu também estou te dando ferramentas de livramento, de força, de ânimo, de construir a sua família. Aquilo que está quebrado, aquilo que está com defeito, para que você conserte. Para que as fortalezas que estão dentro da sua casa, de falta de diálogo, de confusão, de coisas que acontecem repentinamente, você não entende o porquê. Deus está te dando discernimento nesses dias. Noé construiu aquela arca. E não foi de um dia para o outro. Demorou 100 anos para construir uma arca. Uma família não se constrói. Uma vida em santidade. Você que é solteiro, você que é casado, viúvo, divorciado, eu não sei. Mas não se constrói uma vida e um relacionamento com Deus e com a nossa casa de um dia para o outro. Demanda tempo. E talvez a sua missão vai até que o Senhor chame a sua senha ou a minha. Porque não acaba. É gerada dia após dia. Demorou 100 anos. A gente viu a pastora Ruby aqui dando o seu testemunho. Demorou o quê? 14 anos. Para que o filho dela fosse converter ao Senhor. Você sabe o que é passar 14 anos sendo humilhada, xingada, e mesmo assim voltar para Ele todos os dias, porque ela acreditava que o Senhor não esqueceu, de que o Senhor é Pai, é Consolador, é o Senhor quem dá força. É o Senhor que dá suprimento
para que a sua missão seja concluída no tempo e na hora que Ele desejar. Porque não é na nossa força. Não é na nossa força. Querido, eu estou terminando. Deus pede para Noé passar a piche do lado de dentro e depois do lado de fora. Deus nunca começa algo do lado de fora para depois começar do lado de dentro. Deus começa primeiro dentro de nós. E nesses dias Deus começou algo dentro de você, para que você derrame dentro da sua casa, para que depois seja transbordado pelo lado de fora. Tem muita gente que quer curar outras pessoas e estão doentes dentro de casa. Tem muita gente querendo levar salvação para fora, sendo que está perdido dentro da sua própria casa. Há um chamado. Há um chamado nessa geração. Defenda a família, defenda as crianças, em nome de Jesus. Se você é o primeiro a falar, não tem mais jeito para a família, casa mesmo não, você está indo contra tudo que Deus estabeleceu. A família é um projeto de Deus. Sem a família, querido, o mundo vai andar desgovernado. Porque é dentro da família que a gente aprende o princípio do caráter. A gente aprende a perdoar. A gente aprende a servir o Senhor. É dentro da nossa casa, não é na escolinha. É dentro da nossa casa. Tudo começa dentro da nossa casa. É dentro de nós. Você lembra de Joquebede também, quando pega seu filho Moisés, o que ele fala? Ele pega uma cesta, passa betume do lado de dentro, passa betume do lado de fora e lança o seu filho. E lança ele. Ela coloca ele na cesta e ele vai pelo rio. Uma mãe salvou o filho. E Deus levantou ele por uma grande missão. A maior missão que você pode executar começa dentro da sua casa. Não é uma canseira. Não é um trabalho árduo. Querido, às vezes sim, a gente fica cansado, extasiado, mas é a coisa mais prazerosa do mundo. Você vê o Espírito Santo de Deus agindo dentro da sua casa. Você vê os seus filhos pregando o Evangelho em cima do altar. Você não tem que buscar o seu filho numa delegacia. Você não vê o seu filho apanhando lá fora. Você vê o seu filho vivendo em santidade. Mas isso demanda uma vida de humildade, submissão e serviço. Serviço. Porque o que nós estamos vivendo são crianças sobrevivendo. E não sendo amadas, mas sobrevivendo. E serão adultos descompensados. Deuteronômio, e eu termino, Deus fala que para que a gente cele a nossa casa com a palavra dele. Como é que eu derrubo fortalezas no nosso lar? Você ouviu 19 dias como derruba as fortalezas. Eu posso ir, a pastora pode ir, os intercessores podem ir na sua casa, fazer uma campanha de 7 dias e expulsar tudo. Na hora que a gente sair, os demônios estarão lá fora. E o primeiro coisa que você começar a fazer de errado, querido, eles voltarão tudo de novo, se a palavra do Senhor não só for confessada, mas tem que ser praticada, tem que ser vivida. O demônio não tem medo, querido, de palavras lançadas. Ele tem medo de você viver a palavra, porque você tem autoridade. Você é uma autoridade dentro da sua casa. Deuteronômio 6, 7, e eu termino com isso. Pode colocar para mim? Deuteronômio 6, 7. Que diz assim: ensine-as com persistência aos seus filhos, falem sobre elas quando estiver sentado e em casa, e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
a palavra do Senhor, elas têm que estar sendo entoada, ela tem que estar sendo levantada sobre a nossa casa, através da nossa boca, através das nossas atitudes e da nossa postura. A presença do Senhor, ela vai descer. O que Deus falou comigo muito é dizendo: o reino dos céus, ele está descendo sobre este lugar. O reino dos céus está descendo sobre aqueles que entenderam, mas também tem um vento passando por baixo, e é ele que vem limpando todas as coisas. Enquanto o reino desce, tem que haver uma limpeza. Tem que haver uma limpeza, e o vento está passando. Não foi à toa esses 21 dias, pode ter certeza. Eu estou entregando livramento. Mas o Senhor, Noé, entrou na arca. E assim como Deus abriu a arca, o Senhor fechou a arca. Deus abriu a arca, trazendo o seu filho, porque a arca é uma representação de Jesus. Sem Jesus, a sua casa está sem o reme e sem direção. E fechei a porta, Deus fechou a porta, como a Stephanie falou ontem, e Deus pede para repetir: eu estou na graça, a porta está aberta, mas chegará um dia que eu fecharei essa porta, a porta da graça vai fechar, e eu de verdade quero fazer de tudo que eu tiver ao meu alcance, e o que o Deus me mandar, para que toda a minha família esteja depois da porta. Depois da porta. Porque nós daremos conta do nosso marido, da nossa esposa e dos nossos filhos, dos nossos próximos. Deus, Ele abriu a porta da salvação através de Jesus, e Ele mesmo fechará a porta da graça. Mas não foi o fim, e eu termino com essa frase. Eu gostaria que você já se colocasse de pé. Deixa eu te falar. Não foi o fim para Noé. Ouça com atenção isso. Não foi o fim de Noé. E Deus manda te dizer: não será o fim da sua casa. Muito pelo contrário. Deus está começando, Deus tem um recomeço, Deus tem um renovo, Deus tem uma história nova, Deus tem um louvor novo para a sua casa nesses dias. Deus tem uma vida nova. Então feche os seus olhos nesta hora. Querido, eu gostaria muito, muito mesmo, de ter trago um fechamento maravilhoso. Mas Deus está falando: eu estou trazendo livramento. Há muitas casas hoje. Eu estou começando algo novo. Um louvor novo. Glória a Deus. Comece a orar. Enquanto o louvor, ele entoa, você ora. Você ora. E se você sentir vontade de chorar, você chora. E se você sentir vontade de falar: Pai, eis-me aqui, eu sou aquele que o Senhor levantou, então, Pai, eu recebo. No nome do Senhor Jesus.